Hoje a gente vai fazer uma visita guiada aqui pelo Centro Antigo de Recife, tá? Vai ser sobre os jornais hoje, tá, pessoal? Na Rua da Aurora temos logo 3 grandes nomes: Manuel Bandeira, Ariano Suassuna e João Cabral de Melo Neto, que também escreveram para jornais, tá? Também vou citar isso, essa importância a respeito. Pois bem, então ele escrevia para o Diário de Pernambuco, e o Diário era um jornal que tinha grande circulação aqui na cidade. Antigamente os jornais eles eram formato standard, depois foi para o formato tabloide. Vou repetir muito isso porque cada vez mais está tendo essa transição do impresso para o jornal online, para ser lido justamente nos dispositivos móveis, né, celulares. Vamos seguir? Pessoal, a gente está fazendo um passeio guiado, tá? Visitando aí os principais jornais que foram, né, aqui da região na época. E aí a gente é uma visita guiada aí com o guia, que vai ser bem legal, bem massa, que a gente vai saber muito da história aí, né? Que ele vai explicando aí no detalhe para nós. E vocês vão aí acompanhando. Qual que é o próximo ponto que a gente vai agora? Agora, aqui na Folha de Pernambuco. Folha de Pernambuco. Isso. Trilhos de bonde, quando eles passavam, muitos dos entregadores de jornal passavam dentro em cima desses bondes e ficavam jogando os jornais nas portas. Na porta da casa das pessoas. Exatamente. E existia assinatura de jornal naquela época? Já existia assinatura? Já existia assinatura. As assinaturas eram a principal fonte de venda dos jornais, que foi caindo com o passar dos anos. Eram as assinaturas, certo? Você podia assinar mensalmente ou semestralmente. Sim. E também os anunciantes, os anúncios publicitários era a principal fonte de renda. Que é a fonte de renda do jornal. Além da venda das vendas em bancas. Só que o valor do jornal era muito baixo porque ele pagava apenas a impressão. E a impressão de jornal era uma impressão monocromática. Não era Sim. uma impressão que causava, vamos dizer assim, tinha grandes gastos. E isso mudou, e até você está aqui, quando chegar aqui na Folha, Sim. Quando você passou, já nos anos 90, do jornal impresso em preto e branco para o colorido. Vamos, gente, vamos atravessar? Olha aí, pessoal, aqui que é a Folha de Pernambuco, ó. Sim. Era aqui e aqui, agora só aqui. Ela funciona hoje ainda? Sim, sem falta. Tá. Folha de Pernambuco. Esse prédio era um outro prédio antigo, certo? Que tinha outras funções aqui no antigo Recife, certo? A gente está começando justamente pelo prédio mais novo. Prédio não, pelo jornal mais novo, que foi Folha de Pernambuco. Se não me falha a memória, eu não vou conseguir lembrar o dia, mas eu lembro um mês e um ano. Abril de 1991, que eu vi, né? Eu vi a Folha nascer. A Folha de Pernambuco, ela nasceu naquela época, trazendo, quebrando alguns paradigmas. Como eu falei, durante muitos anos você tinha um duo, Jornal do Comércio e Diário de Pernambuco. Certo? O diário mais antigo, mais tradicionalista, conservador, era o tipo de jornal das grandes famílias, vamos assim dizer. Qual? O Diário de Pernambuco? Diário de Pernambuco. O Jornal do Comércio, ele veio depois, ele já tinha uma pegada mais popular, que depois ele também foi pegando uma parada mais formal. Mas eles tinham uma questão mais de divulgação cultural. Enquanto, não de divulgação cultural, mas de cultura popular mesmo, uma coisa também mais ligada também ao rádio. Os jornais, eles tinham muito isso. O Jornal do Comércio, depois, quando teve o lançamento de sua rádio, os mesmos que trabalhavam na rádio também trabalhavam no jornal. Então, assim, Geraldo Freire, por exemplo, durante muitos anos, para quem não sabe, Geraldo Freire, agora não lembro qual é o principal comunicador do Rio Grande do Sul, por exemplo. Mas Geraldo foi durante muito tempo, ainda é, um dos principais comunicadores aqui do estado. Então, ele tem o seu jornal de manhã, na Rádio Jornal, que era super manhã. Ele participava com Graça Araújo no TV Jornal Meio-Dia, e de tarde ele ia para o Jornal do Comércio digitar, certo? Datilografar. Então, isso aí era um exemplo. A Folha, ela veio com uma proposta diferente. O que quer dizer isso? Ela veio com uma proposta ainda mais popular. Primeiro, não era no formato standard, que era exato. Não era nesse formato standard que você abriu o jornal. Era o formato tabloide, caderninho. Mais fácil de ler no ônibus, mais barato, custando até 50 centavos, mas
com uma pegada bastante Bem colorido, né? colorido. Pronto, que eu estava citando para quem foi que me perguntou isso. Era exatamente isso. Ela veio com a pegada muito mais popular. 3 de abril? Pronto, obrigado. Veio com a pegada muito mais, cuidado com o popular e policialesca. Ou seja, ela veio com um caderno mais fino, certo? Mais barato, com uma linguagem mais coloquial, mas o pessoal ia para ver o quê? Para ver a página policial, cujo as imagens das fotos eram bastante explícitas. Explícita mesmo, tá, gente? Tipo, cabeça estourada, com a platura exposta, um desmantelo. Veio para segurar. Veio para segurar a audiência, né? Para pegar a audiência. Não, ele veio com essa pegada, né? Para pegar a audiência e conseguiu. Depois de um tempo, claro, com o Oi? 50 centavos. Enquanto o Jornal do Comércio e o Diário era R$1,50, entre R$1 e R$1,50, por exemplo, com 50 centavos, que fez com que os jornais também baixassem o seu valor. Eu me lembro bem, os jornais baixaram o valor para 50 centavos por causa da Folha. E aí a Folha chegou com aquela pegada, meu filho. Na época, eu era ensino médio, todo mundo comprava Folha, mas não era para ler horóscopo. Não era para ler o resumo da novela, era para ver um desmantelo que aconteceu em bairro tal. Eita, matou fulano de tal. Aí pronto, aí o pessoal ia ver. Geralmente, o pessoal ia para ler na Folha a notícia que saía nos programas de rádio policiais do início da manhã. Quem é daqui de Recife sabe bem que você tem o famoso programa Bandeira 2, cujo Gino César era um também de jornalista, também fazia a parte de... Hoje, Eliel Alves agora é vereador. Hoje é adulto, ele que substituiu Gino César, depois Gino César apareceu, e hoje é Adúcio Lucena. Adúcio Lucena é que faz o programa sempre daquele mesmo horário, 6h30 da manhã, Bandeira 2, certo? Para finalizar aqui sobre a Folha, falar que ficou bem, veio colorida, ela veio bastante chamativa. E ela fez parte, entrou dentro da cultura do folclore pernambucano. Esse prédio aqui, que infelizmente está fechado, era o da redação. Certo? E aqui, onde hoje é a Folha, ainda é a casa de máquinas. O que é a casa de máquinas? É justamente quando você imprime o jornal. Ainda é feita aqui. A casa aqui ainda é feita aqui, certo? Hoje se o jornal ainda existia, existe. A Folha e o Diário são os únicos que ainda são impressos. O Jornal do Comércio abandonou a parte impressa já tem um tempo, né? Se tornou um jornal digital. Então, a gente vai seguir. Para terminar aqui sobre a Folha de Pernambuco, hoje a maioria das redações são vacinas, tá? Hoje, depois da pandemia, home office. Então, como é que faz o trabalho de jornalista? Ele digita o texto, passa por uma revisão, depois dessa revisão faz o ajuste de diagramação e depois, aí tem duas maneiras. Ele vai primeiro para o site, que agora é assim. O jornal online, a notícia vai primeiro no mesmo dia. O jornal, ele dá notícias do dia anterior, certo? Porque tem um horário que o jornal fez. Antes de chegar, eu vou colocar como é o expediente de jornal. De manhã cedo, o jornalista vem da redação, tem as pautas do dia são discutidas e aí você começa o processo para a criação das matérias, cuidado com o carro, gente, para cá, e da reportagem, certo? Alguns jornalistas vão a campo, quer dizer isso, ele sai para fazer entrevistas, para pegar as informações, pegar as anotações, depois voltar para a redação. Antigamente era datilografar, tá? Era um papel específico que datilografava para depois ele ser decalcado para depois de vir para rodar aqui. Hoje não precisa mais isso. Hoje você tem uma impressora offset que já faz a impressão direta. Então, aqui ele chega, o jornal. Você tem um pessoal da manhã e tem um pessoal da tarde. Certo? O jornalista não pode trabalhar mais do que 5 horas. E não é muito bem cumprido, mas isso é uma outra história. Então, o jornalista, quando a pauta é uma pauta muito quente, por exemplo, aqui perto você tem a vice-governadoria, aqui no lado esquerdo, onde trabalha a Priscila Krause. Priscila Krause pode estar dando uma entrevista coletiva na sede. E aí pode durar mais do que 2, 3 horas. Aí primeiro vai lá, faz a entrevista coletiva, pega os dados, anota direitinho, chega aqui, digita e bota para a moecana para justamente já ser devidamente impresso.
Então, a redação de jornal, antigamente eram bastante cheias, eram barulhentas, né? Vai lembrar que naquela época, os anos 30, 40, 50, 60, 70, até os anos 2000, era permitido fumar em locais fechados. As redações eram um cheiro de nicotina pura, porque atacava a cidade do portal jornalista e toma um jornalista. Tinha jornalista que comia praticamente um maço de cigarro por dia, né? Porque ficava naquela pressão para poder publicar a matéria logo. Claro que hoje os tempos mudaram. Hoje a maioria deles faz o seu trabalho de casa. Home office de casa, veio, mandou, ó, tá pronto aqui, manda pelo e-mail ou pelo WhatsApp mesmo e depois a turma já imprime. A folha ainda é impressa, você ainda encontra aqui na Rio Grande tem uma banca de jornal que vende a Folha de Pernambuco, que o preço dela é aproximadamente R$2. Tem muito isso também, tá? O preço dos jornais, a mesma coisa, certo? Tanto diário como a Folha tá nesse valor de R$2. Vamos seguir? Bora. Vai ver por aqui? A Maria tá pedindo qual que é seu nome. Meu nome é Everaldo. Everaldo. Júnior. Isso. Maria do Socorro sempre tá assistindo meus vídeos, assistindo meu conteúdo. Ela tá aí assistindo agora. Qual que é o próximo jornal que a gente vai agora? A gente vai ver agora onde era, não existe mais, mas onde era a antiga sede do Diário da Manhã. Diário da Manhã. Isso. Tem quanto tempo que ele tá fechado? Ah, mais de décadas. Mais de décadas. O Diário da Manhã, ele ainda existe, ele ainda publica online, mas a sede, ela mudou de endereço. O que a gente vai ver, vai ver daqui a alguns minutos, era o antigo local, certo? A antiga sede. Ela mudou então de local e continua ainda ou é só tá online? Ela só está online. Tá. Ela só está online. Só lembrando que aqui, certo? Só para contextualizar, que é o caso da alfândega. O antigo alfandegário, que hoje é o Paço Alfândega, a descida do cais, foi? Ah, tá. A descida do cais era justamente dessa parte aqui, e do outro lado você tem dois cais. Aquela descida ali onde perto tem o posto de gasolina, era o antigo cais do Abacaxi, que hoje é a entrada do cais Santa Rita, e aqui o cais do Imperador, que era o antigo cais do colégio, onde tem aquele prédio onde hoje é o Tomás de Aquino, era o antigo colégio dos jesuítas. E esse caso de colégio era um dos locais também que os navios costumavam trafegar e descer. Essa parte preta aqui agora é. Isso, exato. Aqui nessa região, muito provavelmente, só apenas um adendo, muito provavelmente era onde viu as notícias vindas da Europa. Então, quando viu as notícias da Europa em jornais ensacados, então se sabia o que estava acontecendo lá, que depois acabava influenciando em muita coisa que acontecia aqui. Vai lembrar que Recife, geograficamente falando, é um dos locais mais próximos da Europa e também da África. Então, quando eclodiu a Revolução Francesa em 1789, um dos primeiros locais a ter essas influências das ideias republicanas vindas de lá foi Recife. E que vai, adiantando um dos pontos que a gente vai passar já já, acabou influenciando na criação basicamente do primeiro jornal impresso daqui, que foi a Tifes Pernambucana, que foi idealizada por Frei Caneca. Então, eles vinham com essas notícias que vinham de lá, através desses tais, e lá aqui o povo de Recife já estava tomando ciência. Lembrando que sempre a questão, o conceito de jornal, ele é bem mais antigo. Na época holandesa, por exemplo, você tinha uns informativos que eram colados em postes, colados em paredes, que eram os informativos que eles que diziam sobre manutenção de rua, mudança de taxas, que eram colocados em alguns prédios da antiga Recife. Então, como eu falei, eram pequenas notas, e essas notas, com o tempo, foram se evoluindo para notícias. O próximo ponto agora que a gente vai pegar aqui a Martins de Barros era o Diário da Manhã. O Diário da Manhã, ele foi um dos jornais que fizeram, teve basicamente 2 a 3 jornais que fizeram frente ao Diário da Manhã, principalmente o Jornal do Comércio. Diário da Manhã, Jornal do Recife, que ele citou anteriormente, e posteriormente, que é o nosso segundo ponto, foi a Tribuna, que ficava na Rua da Aurora. Mas lembrando que o Diário, como falei, era um jornal mais ligado à parte conservadora, às elites. Não é assim até hoje.
Então, nas grandes, vamos dizer assim, fatos históricos que ocorreram, o diário sempre tomou partido daqueles que estavam no poder. E esses outros jornais, eles que falavam justamente do outro lado, certo? O lado mais ligado ao povo, né? Exatamente, do lado do proletariado. Vamos seguir agora a conhecer onde era a antiga sede do Diário da Manhã. Vamos lá? Pessoal, agora a gente vai conhecer aonde era, né? O Diário da Manhã. Não existe mais, ele se mudou e agora é só trabalho online. Vamos para lá, a gente vai atravessar a ponte aqui agora, ó. Maurício de Nassau. Olha aí, galera, ó. Maurício de Nassau. Agora a gente vai meio contra o sol, mas vamos que vamos. Olha que bonito aqui, pessoal. Rio Capibaribe aqui, ó. As torres gêmeas lá atrás, ó. Novo hotel bem lá atrás, deixa dá para vocês verem. Olha lá. Aqui vamos, o guia tá lá na frente. Olha aqui, galera, ó. Riozão bonito. Olha aí. Pintaram ali a ponte, ó. Ficou bem legal, bem bonito, ó. A outra lá também tá pintada, ó. Bem bonita. A maré tá alta, né? Olha aí. Porque o rio tá bem cheio agora. Ele deságua no mar, aí quando levanta a maré lá, ele sobe aqui também. Pessoal, estamos seguindo aqui o nosso passeio turístico hoje com o guia. Hoje a gente está visitando aqui os principais jornais. Alguns existem hoje, outros não existem mais. Aqui era um exemplo. Aqui era a antiga sede do Diário da Manhã. Aí, aqui galera, havia um letreiro que infelizmente ou foi tirado ou se desgastou com o tempo. Essa casa do meio, mas Essa aqui, ó, onde tem os desenhos, onde tem esses arcos. Aqui era a antiga sede do Diário da Manhã. O Diário da Manhã foi inaugurado no início do século XX, ali por volta de 1917, 1920, por aí. E o Diário da Manhã, ele era, como o próprio nome diz, é o que trazia as primeiras notícias da manhã. Ele tinha como principal função as notícias que aconteciam à noite, quando os jornais, como o Diário, já tinham fechado a sua redação, e eles faziam as notícias. Mas também, assim também como o jornal do Recife, eram eles que faziam oposição aos principais administradores da época. Ele citou, por exemplo, Conselheiro Rosa e Silva. Conselheiro Rosa e Silva foi um dos prefeitos aqui da cidade de Recife, homenageado por uma das, como é que se diz? Por uma das avenidas, né, que é a Estrada dos Apuros, e que ele teve essa posição de honra. Aqui nesse ponto vocês estão vendo, aqui na parte de cima era onde ficava o antigo letreiro. Era um jornal pequeno, certo? Com tiragem pequena, e ela que fazia essa tiragem que depois, junto com os montes que eu citei lá no Recife Antigo, que se fazia a distribuição dos jornais. Bora seguir? Por aqui? isso aí, pessoal. A gente conheceu agora onde era, né, a sede do Diário da Manhã. Ele já se fechou para mais de 10 anos. Ele mudou de local e hoje ele só funciona online. Pode botar mais, ele fechou. Mais de 10 anos que está fechado. Anos, pode botar mais 50 anos. Caramba. Pode botar mais 50 anos. Aquele prédio ali, ele é muito antigo. Qual é o próximo que a gente vai agora? Jornal do Comércio. Jornal do Comércio. Gente, vamos atravessar. Bora. Vamos aproveitar? Bora aproveitar. Vamos. Gente, tá vendo esse prédio bonito aqui, em estilo modernista? Aqui era o antigo Jornal do Comércio. Foi revitalizado faz pouco tempo, né? Foi. Mas ele não pertence mais ao JC. O Paz Mendonça tinha vendido, há muito tempo. Quando criou aquele prédio enorme do Pina, que é o JCPM, se concentrou tudo lá. Então, você tem lá, que hoje é o seguinte, tem a redação do JCPM e tem a redação do Jornal do Comércio, que é integrada à TV Jornal e à Rádio Jornal, que é que fica em Santa Mara.
Então aqui era a antiga redação, assim também como era a antiga Rádio Jornal. Aqui do lado era uma antiga hospedagem, que hoje é ligado ao Hospital Português. Então muitos artistas que iam se apresentar na Rádio Jornal, no programa de Walter Lins, ficavam aqui e se apresentavam aqui na rádio. Essa aqui era uma área movimentada, era chique, só volta por causa da rádio, né? O jornal, como eu falei lá na frente, né? Muitos que trabalhavam, né, no sistema Jornal do Comércio e Comunicação, eles costumavam trabalhar no que nós chamamos na área de redação, texto, rádio e, posteriormente, com a popularização da TV, principalmente na década de 60, em televisão. Um comunicador a gente não é considerado, ele é parte da história do jornalismo de Pernambuco, é J. Ferreira, a qual eu tive o prazer de trabalhar junto. Tá bem doentinho, né? Ele é aquela coisa, 80 anos já. Então, assim, ele tá bem dentro das limitações que a idade impõe, certo? Claro que a vontade continua com aquele vozeirão dele, aquele vozeirão potente, né? Mas a filha dele que trabalha na TV Jornal, que é a Cíntia, né? Cíntia Ferreira. Ele lembrou, né? Oi? Antes certo, você pode aposentar o mundo, mas deixar um canalhamento. Isso foi o bordão que ele sempre falava, principalmente dentro da rádio. Então ele tinha lá o bate-bola junto com o Geraldo, né? Geraldo sempre visita, Geraldo Freire, né? Ele tá lá quietinho, ele teve câncer, mas tá lá aos pouquinhos, né? Ele só não pode ficar fazendo muito esforço, né? Ele é empregado até hoje, tá? Ele é empregado da TV Nova. Ele trabalha junto com o Pedro Paulo, na TV Nova até hoje, mas é dentro dali daquelas possibilidades. Aqui onde hoje é o Delta Expresso, era a antiga entrada do Jornal do Comércio, certo? Por dentro depois, que hoje é a entrada da OAB, mas essa entrada que levava para o antigo auditório da Rádio Jornal. Então, aqui, essa área aqui é cheia de jornalistas, gente. Ali na esquina, com a 1º de março, era a antiga... Você tinha a antiga Livraria Continental, que esse prédio aqui, certo? A antiga Livraria Continental, e tinha uma antiga cafeteria que ficava aqui na esquina. Só não vou lembrar qual era o nome da cafeteria. O Bar Dom Pedro aí também, Dom Pedro, né? Era por aqui. Era aqui, aqui do lado. Era mais aqui que não... Fechou. Aqui nessa esquina, onde a 1º de março tem essa cafeteria, era um dos pontos de encontro dos jornalistas, né? Um que vivia tomando sua caninha o tempo todo, né? Seu cafezinho, era Ascenso Ferreira. Ascenso Ferreira, que até a gente passou perto da estátua dele. Ascenso Ferreira era um caba de 2 metros de altura, brucutu, super gente boa, mas um exímio poeta, né? Ele era um bom vivão, ele vivia aqui. Tem também o roteiro, né? Tem também o roteiro das cafeterias de Recife, a gente conta um pouco dessa história. Mas essas cafeterias também eram pontos de encontros boêmios. Pontos de encontros da boêmia. Ela sabe. Eu já escutei essas histórias de minha avó. Vovó e vovô já contaram essas historinhas para mim. Então, ele, por exemplo, aqui no Jornal do Comércio, pouca gente sabe, você teve a visita de Oswald de Andrade. Mário de Andrade, inclusive. Tem um filme dele, inclusive, sobre ele lá no Cinema da Fundação, que ele conta muito da visita que ele teve aqui na cidade do Recife. Tem um ponto de um fato histórico, ele não faz parte necessariamente do roteiro, mas movimentou essa área aqui. A gente vai passar por esse ponto já, que é na Rua Nova. Acho que ele vai saber do que se trata. Mas eu vou contar desse fato histórico, que deu uma movimentada dos jornais daqui, porque você aqui tem o Jornal do Comércio, e é o próximo ponto que a gente vai daqui a pouco, era o antigo Diário de Pernambuco. Então, essa aqui é uma área onde você tinha essas cafeterias. Na Guararapes você tinha o antigo e saudoso Bar Savoy, aonde Carlos Pena Filho, grande Carlos Pena Filho, que é justamente um colorista. Carlos Pena Filho, colorista bonito. Detestável dos daqui, porque ele descia o chicote. Infelizmente morreu muito cedo. Voltando da festa, bateu lá no 5 Pontas, onde é o forte das 5 Pontas. Ele bateu em frente aos 5 Pontas e morreu muito jovem, aos 31 anos de idade. Mas era considerado um dos principais jornalistas do Recife. Hoje, além dele, de Jorge Ferreira que eu citei, e também de Geraldo Freire,
Outro que também é uma presença, é uma história viva do jornal de Pernambuco, é João Alberto. João Alberto, ele, interessante, ele durante muitas décadas ele trabalhou no Diário de Pernambuco. Né? Hoje ele está no Jornal do Comércio. Isso, João Alberto. Aqui quem trabalhava era Alex. Alex, colunista, Alex, falava coisas da alta sociedade pernambucana. Antes de seguir, contar um fato histórico que aconteceu aqui. E foi recente, historicamente falando. Fica de costas pra mim. Fica aquela menina para ficar de costas pra você. Em 2000, campanha da Prefeitura da cidade do Recife. Isso aí é história, todo mundo sabe. Vocês são daqui de Recife, não, né? Pronto. Quem é de Recife vai saber da história. Roberto Magalhães, ele estava na frente das pesquisas. Naquela mesma época, estavam fazendo no Marco Zero a famosa coluna de cristal de Brenan. Só que o formato cilíndrico do monumento causou um falatório muito grande no Recife. E Até hoje. Até hoje. Pois é. Nesse meio tempo, a alta sociedade criticou bastante a forma, que não tinha nenhuma alusão sexual. Apenas um cilindro, né? E o formato da cabeça que o Recife começou a alfinetar, né? Como sempre, a língua de chicote. A esposa de Roberto Magalhães fez uma crítica pesadíssima à obra de Brenan. Só que ficou na roda. Alex já não trabalhava mais aqui, quem trabalhava era Orismar Rodrigues, também comunista, hoje falecido. Vazaram para ele, ele escutou, soltou no jornal. Brenan, quando leu, se revoltou e disse que não ia terminar mais a obra. Lembrando que essa obra era para ter sido terminada em 2000, para a comemoração dos 500 anos, e só terminou quase 2 anos depois, quase em 2002. Resultado, saiu do jornal, foi aquela conclusão, o Brenan ficou revoltado, não queria mais terminar o monumento. E o prefeito da cidade do Recife invadiu aqui a redação do Jornal do Comércio, querendo agredir o jornalista. Fez quê? Armado. Olha aí, ele aí tá... Ele tem armado. Ele veio armado na redação. Foi um fuzuí, foi uma confusão. Uma operação na papa para tentar, entendeu? Mas não teve jeito, a coisa se espalhou. E já era na época da internet. A notícia não tinha nem rede social, não tinha nem WhatsApp. Era mas já tinha espalhado. O resultado virou história. Ele que poderia ter sido reeleito no primeiro turno, ele caiu nas pesquisas e perdeu no segundo turno para João. E aí o resto é história. Mas é política, a parte é cultural, mas se fossem fazer um censo aos recifenses, diríamos a Ricardo Brenan, fique lá no seu sítio, o sítio dele todinho, essas culturas nojeiras, tudo é cercado. Quem vai lá, conta a história agora do jornal, vai. Volta para a literatura. Bom, mas voltando aqui da questão do jornal, isso aí foi um dos fatos que marcou justamente essa parte aqui. Nos anos 2000, para terminar, o prédio foi vendido. Hoje, quem administra é a OAB. E aqui na entrada, inclusive você tem algumas fotos do antigo Jornal do Comércio aqui no Delta Expresso, certo? Pergunta, gente. Eu sabia que o Jornal do Comércio a gente ia se estender, mas não tem como. É história, ainda faltou coisa. Nenhuma. Aí vai sair aqui na 1ª de março. Agora vamos conhecer o jornal mais antigo da América Latina. Sigamos. Simbora, meu povo. Simbora agora conhecer o jornal mais antigo das Américas. Obrigado a todos vocês aí que estão me acompanhando, tá, galera? Obrigado aí pelo apoio e pelo carinho. Aqui é a sede. Pode ver que tem um letreiro ainda, mesmo bem desgastado. Estão vendo ali o letreiro, o nome? Diário de Pernambuco. Certo? Crédito, oi? Pra cá? É, vamos pra cá que aqui a gente consegue. Melhorou. Diário, eu pensei que estava fechado aqui, mas pronto. Bora. Aqui é o diário. Certo? Diário de Pernambuco, em estilo neoclássico, eclético, mas com vários elementos neoclássicos. Você pode ver nas torres, em torres coríntias, como vocês podem ver aqui, certo? Algumas torres gregas aqui na entrada. Aqui na entrada principal, a parte superior é onde ficava a redação-chefe, a editoria-chefe, e os outros 2 andares onde ficava a redação do jornal. O jornal não era rodado aqui, o jornal ele era rodado em Santa Amaro.
Depois mudou. Hoje é um outro ponto que o jornal hoje é rodado. Aqui é que saíam as matrizes das matérias, iam lá em Santa Amaro e era rodado. Antes era rodado aqui atrás. Hã? Sim, o prédio era pequeno. Havia um outro maquinário aqui no centro da cidade e também rodava o Diário de Pernambuco. Meu tio, ele trabalhava numa época em que eram os meninos que entregavam o jornal na casa das pessoas. Então ele ficava aqui de 4 horas da manhã para pegar a tuia de jornal, o endereço das pessoas, e ele de bicicleta ia jogando. Isso nos anos 70, certo? Anos 70 e 80. Anos 90, aí marcaram um outro ponto aonde a Kombi levava os jornais, não é nem van, era a Kombi, e os jornais eram entregados para os distribuidores dos jornaleiros e era distribuído para a casa dos assinantes. Aqui era onde você tinha uma efervescência dos jornalistas. Você tinha o Jornal do Comércio ali, e aqui você tinha os outros jornalistas, entre eles o Carlos Pena Filho, que trabalhava aqui no Jornal do Comércio, assim também como outros grandes principais nomes, né? Carlos Lima Cavalcante, que foi o fundador do Diário da Manhã, também já prestou serviço para o Jornal do Comércio. Mário Melo também. Foi Mário Melo, inclusive, agora não vou lembrar se foi Diário ou foi Jornal. Mas, enfim. Jornalista Mário Melo. Mário Melo, que dá nome ao das avenidas, foi ele que fez a matéria para que a Torre Malakoff não fosse demolida. Foi ele que fez a coluna dizendo a importância da Torre Malakoff no processo em que vários prédios no Recife Antigo estavam sendo demolidos no início do Estado Novo, né, na primeira era Vargas, e ele fez esse levante para que ele não fosse destruído, não fosse demolido, que foi essa matéria do Mário Melo. Outro que também já passou por aqui foi Mauro Mota. Mauro Mota foi também um importantíssimo escritor, exímio leitor de jornais que falava, era um cronista. O cronista é aquele que faz os seus textos de acordo, falando sobre o nosso cotidiano, né? Falando de uma forma mais reflexiva, né? Cronista hoje que está muito em desuso hoje devido à proliferação das redes sociais. As redes sociais fez com que o pessoal perdesse, vamos dizer assim, aquela questão de você parar para você ler o texto, em vez de você ficar somente vendo vídeos em movimento o tempo todo. O diário também foi um outro ponto, fato histórico fundamental aqui, que foi o assassinato de um estudante de direito durante a ditadura militar. Ele foi assassinado aqui nessas imediações durante um protesto que estava havendo contra a ditadura e ele foi alvejado na cabeça. Não vou lembrar, infelizmente, o nome dele. Inclusive, Demócrito Souza Filho. E ele, inclusive, a placa sobre ele foi inaugurada lá na torre. Tem uma rua com o nome dele. Exato. Isso, exatamente. Vai lá, tem as novas placas, viu, gente? Do IHGP, falando sobre Demócrito Souza Filho. Ele também, infelizmente, foi assassinado aqui nessa região. Aqui também foi um dos pontos, né? Por exemplo, um fato que aconteceu no início da ditadura militar foi quando Miguel Arraes foi retirado do Palácio do Campo das Princesas. Os jornalistas que estavam aqui saíram todos, a maioria, como era no centro, então quando tinha um babado no centro, saía todo mundo pegando caderninho, máquina fotográfica e seco nas canelas. Iam lá para poder ver o ato naquele exato momento, para poder fazer o registro, né? O prédio em si o diário saiu daqui no ano 2004. Ele saiu no ano 2004 e a redação do Diário de Pernambuco se mudou para Santa Amaro. E aí ficou a questão, né? E vendeu o prédio. Vendeu o prédio foi. Agora ele assumiu. Aí aquela questão, o prédio é tombado. Quem comprou não queria reformar. E o prédio não pode, o prédio é tombado, não pode mexer no prédio. Então, depois de vários anos, certo? Houve até tentativa, inclusive a AIP, a Associação de Imprensa de Pernambuco, ela tentou reaver o prédio para construir o seu museu. Hoje o museu ele fica lá no bairro da Madalena. Não conseguiu, por quê? Por questões diversas, entre eles questões políticas que impediu que em 2015 o prédio ele fosse ocupado pela AIP.
principalmente, mas com a questão do dinheiro, tá? Dinheiro da reforma do prédio, que dá um cálculo altíssimo, inclusive. Agora, ano passado, em 2024, a atual governadora Raquel Lira, ela assinou um decreto para que aqui vai ser a sede da Secretaria de Cultura do Estado, certo? E aí estamos aguardando, né? A papelada já foi assinada já, e aí é só um momento para fazer a construção, a revitalização do prédio. O relógio, durante muitos anos, muita gente que passava por aqui se orientava pelo relógio. Mas Principalmente o pessoal que morava aqui, ó. Aqui é o antigo edifício Arranha-Céu, da década de 30. É um dos poucos prédios daquela época que ainda estão preservados até hoje. Alguns jornalistas alugavam apartamento aqui porque ficava em frente ao próprio Diário de Pernambuco. Para finalizar, aqui em frente ao Diário de Pernambuco é onde também ocorria festividades carnavalescas. Aqui era um ponto de carnaval, de celebração de caboclinho e apresentação também de vassourinhas e também de maracatus, né? Grupos de pretos se acostumavam se apresentar aqui no diário. O diário em si, só ele já é um roteiro do Olho Recife. Ele sozinho já é um roteiro. Se esse prédio estivesse funcionando, pode ter certeza, meu filho, que a gente fazia o auê, não, vamos visitar o diário. Eu tive a felicidade de visitar o Diário de Pernambuco, ainda secundarista, né? O ginásio pernambucano, onde eu estudei, o GP, onde se fazia aniversário, né? Eles têm anos, são do mesmo ano, 1825. Então, quando o GP completava números redondos de aniversário, o diário, ele convidava os alunos do GP para visitar aqui a sede, nos anos 90. Era tapa, todo menino querendo ir. Mas claro, só podia ir se pai e manhã deixasse. Já avisei meu pai, naquela época, eu vou, viu? Eu vou. E foi maravilhoso, né? Não duvido nada que foi uma das sementinhas que me fez para que depois eu acabasse me fazendo a minha formação em jornalismo. Qual é o nome desse prédio que você falou? Arranha-Céu. Esse é o nome pejorativo ou tem o nome? Não, porque era Arranha-Céu mesmo o nome do prédio? Arranha-Céu, porque foi o primeiro prédio daquela época. Não, ele era chamado assim porque ele era o mais alto. O mais alto era ele. Entendeu? Ele já desse formato já. Esse formato que você está falando. Claro que depois o seguradora, que é esse aqui, ó. Não, seguradora não. Esse aqui é o outro nome. Sulacap não. Isso, a Sulacap. A Sulacap, depois, já em formato moderno, fez esse já pegando os elementos vitalistas. A gente tem dois momentos que a gente fala sobre essa diferenciação, né? A parte ainda eclética, preservada da década de 30, e essa aqui que foi inaugurada em meados da década de 60. Pergunta, gente, nenhuma. aqui, ó, o poder público comprou de volta ele, então? Sim. Tá. Estabilizou. E aí, mas mesmo assim passou muitos anos jogado. Tá. Apenas ano passado foi que Raquel Lira, ela assinou um decreto para ser a secretaria. Teve até pompa, secretária, todo mundo veio para poder ver, né? Mas estamos aguardando. O prédio ele precisa voltar, porque ele é parte histórica. Mal assombradíssimo também, tá? Aqui tem um histórico de mal assombro desse prédio que chega a dar medo. Tá igual o Holiday? Igual o Holiday? Oxe, pior. Holiday é fichinha. O Holiday é assombrado por uma cebosa. Também. Também. Pronto. Vamos seguir aqui pela Duque de Caxias. Bora lá? Vamos embora. Qual vai ser o próximo agora, Veraldo? Na verdade, eu vou citar dois jornais em locais cujos prédios não existem mais. Tá. Aqui é a Camboa do Carmo. Essa aqui é a Camboa do Carmo. O local, naturalmente, não existe mais. O prédio ele não existe mais, mas aqui era onde ficava o que nós podemos dizer. Vamos dizer sede, mas nós jornalistas costumamos dizer redação da TIFES pernambucana. Você pergunta, mas que danado é TIFES? TIFES é o nome do que conduz o argonauta, onde ficavam os argonautas. É uma referência mitológica grega.
essa referência mitológica grega, o Tífis, ele fazia a produção dos argonautas para proteger o famoso velocínio de ouro. Velocínio de ouro que ficava já... É porque eu sei da história. Desculpa, valeu, deixa eu contar, valeu. Deixa eu contar. Bom, voltando. Então, rapidamente sobre a Tífis. O Tífis, ele era que conduzia o arco, que era o barco onde ficavam os argonautas. E que eles tinham justamente o velocínio de ouro, que era uma lã de ouro de um carneiro alado, certo? E que eles tinham que levar, agora não lembro o nome da ilha, não era a ilha de Delfos, não, era uma das ilhas gregas. E o Tífis, ele era justamente que ele conduzia essa embarcação que sofria constante ataque, principalmente de figuras monstruosas mitológicas chamadas de arpias. Eram mulheres bruxas aladas, com cabeça de abutre. Águia não, abutre. Era cabeça de abutre, carnívoras, e que eram sedentas, principalmente por carne fresca, né, por sangue. Bom, aí a Tífis pernambucana, como eram feitos, eram papéis normais, certo? Como se fosse, não era como a gente chamaria de papiro, mas eram papéis normais que aí era formato de serigrafia. Você digitava, certo? Na verdade eles não digitavam. Escritas à mão, e depois com o processo de serigrafia você fazia o processo de... Lembra do mimeógrafo? Pronto, é mais ou menos o mesmo princípio. E aí ele fazendo isso era distribuído para o restante da população. Vai lembrar isso, naquela época era manuscrito, tá? Essa parte datilografada só veio surgir na virada do século XIX para o século XX. Né? Os jornais antigamente, aliás, jornais antigamente, eles eram manuscritos e depois, com uma máquina específica, fazia a passagem justamente para a parte que nós chamamos de datilografada. Perguntas? Nenhuma? Pronto. Estamos chegando na parte final do passeio, viu, gente? Estamos chegando na parte final do passeio, viu? Vamos lá. Seguindo por aqui, seguindo pela rua nova. Qual o nome da rua? Aqui, Camboa do Carmo. Camboa do Carmo. Bacana, né, pessoal? Esse é um rolezão nosso bem massa por aqui, ó. Estamos com o guia aqui, ó. Ele tá fazendo o rolezão hoje pelos jornais aqui da época. Uns já fecharam, outros não. E aí ele tá explicando tudo direitinho para nós, desde o começo da transmissão. Hoje os principais são apenas 3 existentes. Hoje só tem 3. Diário de Pernambuco, Folha de Pernambuco e Jornal do Comércio. O Diário da Manhã ele existe, mas ele é só online. É apenas online. Para quem não sabe, aqui é uma antiga confeitaria Glória. Porque a gente está falando aqui que tem a ver com o jornal. Isso. Aqui foi aonde foi assassinado, ele já adiantou, João Pessoa. João Pessoa que dá nome à capital pernambucana. Ele estava aqui junto com aliados naquelas, vamos dizer assim, daqueles fatos que antecederam, né, a ascensão de Vargas. João Pessoa era cotado para ser um dos encabeçantes dessa chapa, né? Onde você tinha Luiz Carlos Prestes do lado e você tinha Getúlio Vargas do outro. Pois bem, eu não vou entrar aqui nos trâmites como ocorreu isso. O fato foi que João Pessoa, ele era inimigo político de João Dantas. Até então, o então governador do estado da Paraíba, cuja capital tem o mesmo nome do estado, né? Capital era Paraíba, do mesmo jeito. Pois bem, seu João Dantas estava envolvido com Anaíde, oh meu Deus, ainda vou lembrar o sobrenome dela. Estava envolvido com uma estudante de pedagogia, a Anaíde, se não me falha a memória, é a Anaíde Medeiros, mas eu vou tirar as dúvidas ainda. Que ela foi conhecida por fazer o que hoje nós chamamos de educação de jovens e adultos. Foi ela que deu a ideia para que haja educação de jovens e adultos. Só que a Anaíde, naquela época, ela já tinha as ideias consideradas muito avançadas, né? Ela foi praticamente uma das primeiras da contemporaneidade feministas no Brasil. E na época já havia um zuzu que a Anaíde era, vejam só, menor de idade, tá? 16, 17 aninhos, estudante de magistério, mas que era uma das amantes de João Dantas. Reza a lenda
que João Pessoa divulgou no jornal de lá, que acabou respingando nos jornais daqui, as cartas que a Anaí trocava com João Dantas. Aí já foi aquele escândalo. E João Dantas, já enfurecido, veio de lá, o que hoje é João Pessoa, e veio pra cá, nesse horário, 3h30, 4 horas da tarde, aqui o Confeitaria Glória, que era uma confeitaria tradicional, movimentadíssima aqui da Rua Nova, chegou aqui e meteu-lhe ficha. Assassinou João Pessoa. João Pessoa era paraibano. Paraibano. Estava aqui em Pernambuco. Vai lembrar que Paraíba, apesar de separar de Pernambuco, ainda tinha. Já fazia parte. Hã? Já fazia parte do Paraíba já estava separado, mas, tipo, era como se fosse uma extensão. Entendeu? É como, por exemplo. Hã? Paraíba fica tanta coisa, Pernambuco do Norte. Mas, na verdade, naquela época, os estados ainda não tinham em nenhum momento a configuração atual, certo? E a Paraíba, muitos que moravam na Paraíba trabalhavam aqui e vice-versa. Principalmente, e também teve um tempo que era da Paraíba e depois passou a ser Recife, entendeu? Então, naquela época era muito essa transição do que hoje é a Paraíba com o pessoal daqui de Pernambuco. Ele veio bater aqui, matou João Pessoa logo ali, naquela esquina. Bem na esquina. Naquela esquina. E claro, a notícia se espalhou, feito um raio, naquela época, em todo o centro da cidade. Os alunos de Direito que estavam tendo aula saíram no meio da aula da Faculdade de Direito para vir para cá. Além dos jornalistas do Jornal do Comércio e do Diário de Pernambuco, principalmente o Diário, que escutou os tiros. Dali no Diário você escuta os tiros. Então o pessoal do Diário veio de lá, correndo para cá, chegou a notícia, mataram uma pessoa na Rua Nova. Ai meu filho, agora não vou lembrar o nome do jornalista daquela época, mas eles imediatamente pegavam o que seria o costume do jornalista. Bloqueio, caneta, câmera fotográfica, né? Tome rolo de filme, que na época era no rolo de filme, então tinha que vir para cá. E quando chegou aqui, já estava aquela gritaria, aquela confusão. O pessoal desesperado. Favoreceu a campanha de Vargas, né? Acabou favorecendo a campanha de Vargas. Ganhou a eleição. Ele ia ser vice, João Pessoa ia ser vice dele, né? Isso, exatamente. E aí, acabou facilitando justamente essa questão. Um dado, que os próprios paraibanos, deixa eu interromper, que os próprios paraibanos, no passeio do Olho Recife, que a gente fala, quando a gente passa a Rua Nova, a gente sempre fala do assassinato de João Pessoa. Os próprios paraibanos confirmaram. Descendentes de João Dantas não chamam João Pessoa de João Pessoa. Eles chamam de a capital. Eles nunca se referem. Exato, eles nunca se referem a João Pessoa como a capital. Hoje, claro que há um distanciamento temporal maior e geracional também. Mas os que seriam hoje bisnetos e tataranetos de João Dantas seguem a tradição da família de não tocar no assunto. Não toca no assunto, também não cita o nome, né? E já a família de João Pessoa, essa sim, João Pessoa acabou enaltecendo o nome dele e que o foco foi aqui. Teve gente no Rio de Janeiro, já tinha o jornal o Globo. Eu até responder uma pergunta que acho que você fez. O jornal o Globo veio do Rio de Janeiro para cá para noticiar o assassinato de uma pessoa. Foi assunto que rendeu para mais de meses, certo? Então, aqui, quando a gente, passando por aqui, por que a gente cita? Porque movimentou os jornais daquela época. É um exemplo que quando havia grande movimentação dos jornais, o pessoal saía das redações e vinha fazendo Cobrir a matéria. A cobertura, exatamente, obrigado, a cobertura. Pô, vamos para uma parte mais alegre. Nos primeiros desfiles do Galo da Madrugada, o diário, praticamente a redação do diário, era um mini camarote. O pessoal trabalhava, entre aspas, né? Mas viam ali de camarote como se passava, né, o desfile do Galo. Então, o que aconteceu? Muita gente já dormia na própria redação, já virava a noite na redação. Também tinha competição, era todo jornal, não tinha... Exatamente. O Galo saía de manhã cedo. Ele pegava a galera do Cambanga, no começo era do pessoal do Cambanga, mas depois era o pessoal que ficava do Gota d'Água e do Azulão.
O Gota d'Água que sai na sexta-feira. Isso, que eram os dois rivais da Associação de Funcionários. Gota d'Água da Compesa, o Azulão do Bandep. Pra cobrir isso aí, né? Dormia dentro da redação. Aí, não, o pessoal que trabalhava já ficava na redação nova. Já emenda, Já e trabalha, emendava. vai no Gota A d'Água. turma aí volta emendava, pro ia lá no pega o 5 carro. pontas, lá da Enéas, dando aquele café da manhã gostoso, cheio de munguzá, cuscuz, batata doce, inhame. A turma enchia o bucho e vamos embora. E vamos embora porque o Galo começou assim, né? Agora, claro, com o passar do tempo, né, os jornais foram deixando sempre na cidade. Né? Eu ainda peguei o finalzinho do Savoy, que é aqui atrás. Tem esse prédio azul aqui por detrás desse prédio azul, onde aquela esquina ali onde era a casa da emparedada da Rua Nova, era demais, Savoy vivia cheio. Como eu falei, Carlos Pena Filho ele não dispensava uma branquinha, sempre tomava uma. E tomando uma, ele fazia suas poesias. Sempre lembrando, nos jornais era comum você ter colunas crônicas e também um espaço dos poetas. Acesso Ferreira, Joaquim Cardoso, Carlos Pena Filho, Marlon Mota, todos eles. Ariano Suassuna, durante muito tempo, ele trabalhou com o Diário, trabalhou com o Jornal do Comércio, fazendo os seus textos. Durante muitos os jornais eles eram assim, e a gente comprava o jornal só para ler o texto daquele determinado autor. Hoje, infelizmente, isso se perdeu. Né? Hoje, os novos escritores são muito mais uma geração ligada no online do que no impresso. É uma coisa que, infelizmente, faz falta. A gente faz o curso de jornalismo, a gente fala isso. E as novas gerações têm dificuldade de produzir esses textos mais... Vamos seguir, gente. Antes a gente seguir, vamos lá. Chegando à parte final, tá? Já estamos terminando. Vamos embora. Estamos terminando. Só para mostrar a placa. A placa indicando que aqui foi assassinado João Pessoa. Aquela placa ali. Tem a placa lá, pessoal, acho que você não consegue ver a placa preta lá que conta a história, um pedacinho da história. Ali, para quem não sabe, a ponte do Arco Coelho, que é onde é montado o Galo da Madrugada. É ali, galera, ali é a ponte, ó, do Arco Coelho, onde que é montado ali o Galo da Madrugada. O famoso galo aqui de Recife. Essa aqui é uma das partes mais bonitas que eu acho aqui da cidade. Aqui o Rio Capibaribe, a ponte. E essa aqui é a única ponte que ela é reta, tá? Ela é retinha, por causa das antigos trilhos de época feirinha da Rua do Bom Jesus. A feira do domingo era aqui. O shopping da feira. A feira do Bom Jesus era o shopping da ponte. O pessoal ia para o cinema, que era o antigo moderno, ficava aqui próximo. Ou o Trianon, que é esse prédio azul, que ficava aqui. O Arte Palácio, que é esse prédio aqui de costas, aqui é os fundos do antigo cinema Arte Palácio. E o São Luís. Terminava o filme e a gente ia aqui na feirinha de domingo. Eu mesmo, antes da feira de domingo, era lei, ir na Carplay. Ia lá na Carplay. Só que é Recife raiz, sabe? Vamos seguir, minha gente? Vamos lá? Bora, pessoal. Bom, terminando o nosso roteiro, minha gente. Estamos aqui, ó. Hoje, esse prédio aqui, em estilo brutal, era a antiga sede do jornal A Tribuna. Antes, ele foi a primeira sede de um clube de futebol famoso daqui de Recife. Alguém poderia arriscar dizer qual? Mais famoso é o Náutico, mas se você for dizer... Eita, menino! Oh, é o Náutico! A rivalidade, inclusive, com outro clube surgiu a partir aqui da Rua da Aurora. Aqui também foi a sede do esporte. Mas que dizer em voz alta, Esse prédio todinho era do jornal? Não. O prédio antigo do jornal era mais baixo, 2 andares, certo? E ele ia até onde, tem o nome ali, empresarial Pessoa de Melo, até onde era a entrada era o jornal, e tem um outro prédio do lado. Assim como aqui no São Luís. Aqui no São Luís era a antiga igreja presbiteriana, que era uma igreja em estilo eclético, em estilo neoclássico, lindíssima. Ela foi demolida para a construção do cinema. Ele era da década do século XIX. O prédio que vinha aqui era do século XIX.
Mas aí ele foi demolido na década de 40 para a construção, para a construção desse prédio, já tendo influência já do estilo modernista brutalista da época. O esporte era aqui. Por que a rivalidade esporte náutico ela é mais ferrenha? Porque ela vem do remo. A disputa era aqui no Capibaribe. A disputa do campeonato em remo, você tinha os atletas do esporte com os atletas do clube náutico. O Náutico até hoje, no fim da Rua da Aurora, tem o seu galpão. Ainda tem o galpão. Ainda tem um galpão deles. Aí o que acontecia? O Rio Capibaribe, que na época era navegável, era potável, a turma disputava a disputa aqui. E de vez em quando, aliás, de vez em sempre, já rolava um arranca-rabo. Já rolava um remo na cabeça do outro. Coisa velha. Né? É coisa velha que depois acabou migrando para o futebol. A gente conta mais sobre isso no roteiro dos estádios de futebol, né? Que é o roteiro que a gente visita os 3 estádios daqui do Recife. Conselheiro Rosa Silva, certo? A família Maciel, mais recentemente. O Diário foi um dos jornais que, digamos, deu uma maquiada quando eclodiu a ditadura militar. Certo? Deram muita, sabe, as famosas manifestações para a família. Na época do governo de Jânio Quadros, teve aqui também o Diário, capa de jornal desse tamanho. Botava. Já vinha desde aquela época. Então, aí eu já não vou entrar já nessa questão do debate sobre teorias da comunicação, né, e o debate de condução de comunicação. Porém, você tinha que ter um contraponto. E esse contraponto foi justamente o Jornal da Manhã. Lembrando, eram jornais menores, gráfica pequena, pouquíssima tiragem, e muitas vezes eles nem vendiam, eles distribuíam gratuitamente. Porque se fosse deixar, aqui na Avenida Guararapes sempre foi um local tradicional de jornaleiros. E a jornaleiros que não queria colocar atributos. Não, bota aqui não, me dá problema, não ganha pão. Havia essa política. Exato. Mas aí depois, com o tempo, tanto o jornal como o diário acabaram sufocando a tribuna. Ela não conseguiu ser autossustentável. E ela encerrou suas atividades já um pouquinho antes, ainda na era Trichek, ali no final da década de 50. Depois que o prédio deixou de existir, ele foi demolido, foi construído esse imenso empresarial, onde hoje é o Hotel Plaza. Bom, minha gente, ao lado do Cine São Luís, que horas são? Veja aí, né, pra gente, aí o horário. 4h08. Pronto. Porque eu me empolgo demais com as histórias, eu tenho que ficar sempre de olho. Bom, minha gente, primeiramente, espero que vocês tenham gostado do passeio. De bom. Meu Instagram qual é? Meu Instagram é Vera Júnior. Aí, bom, minha gente, Obrigado, pessoal. primeiramente, agradecendo imensamente. Parabéns. Obrigado. Elogiem, Tchau. critiquem. Quem se inscreveu, sugestão. dê sugestões. E tamo aí, minha gente. Gente, obrigado. Valeu, pessoal. A gente se vê por Obrigado aí. aí. Obrigado. Obrigado Até aí. a próxima. Tchau. Eu já quero dizer. Pronto. Até mais. Fora de casa, mais em casa. Fora de casa, mais em casa. Gente, obrigado. Agradecer o Everaldo aqui, né? Ó, ele foi o guia massa, explicou direitinho pra nós aí. Então, nosso muito obrigado pra ele aí, ó. Tá certo. E quem vier aqui para Recife, seja desde já bem-vindo e convidado. E também é só acessar www.olharecife.com.br, que lá temos passeios às sextas, sábados, domingos e quartas-feiras. É lá que você pode olhar os horários e os passeios que tem e também se cadastrar lá também. É isso? Exatamente. Então é isso Muito aí. obrigado. Muito obrigado aí. Edson, né? Valeu, Edson. Obrigado aí, Felipe. Até mais aí. Divulga aí. Valeu. Ó, depois você pega lá o nome aqui, ó. Vou pegar, já peguei, já vou me inscrever. Inscrevam, gente. Inscrevam, dê um like, que é muito importante para poder É ajudar isso a aí. página. Não custa nada, é de graça e me ajuda muito. Isso, exato. Até mais. Valeu, até mais. Tchau. Até mais. Valeu, Tchau. Edson. Valeu, até mais.